Vou começar esse editorial com uma pergunta extremamente idiota, imbecil até. Mas eu queria que você me respondesse, porque eu já sei sua resposta. Você acha que a imprensa brasileira é uma militante de esquerda? É uma passapanista para tudo que está acontecendo com a esquerda? E que é inimiga da direita, mesmo sabendo que a esquerda é muito mais, sabe, insana do que qualquer coisa que você possa pensar? Eu acho que a sua resposta é positiva. Mas essa matéria me confirma o quanto isso é verdade, porque não faz sentido. Vou até fazer outra pergunta imbecil. Vendo o governo Lula aí, quem você acha que é mais autoritário? Direita ou esquerda? Qual você acha que tem um caráter totalmente autoritário? É o Lula com a Gestapo dele ou o Bolsonaro? Porque olha isso, cara, parece que o cara, sabe, tá fora da casinha, tá fora da realidade para escrever uma besteira dessa. Evento da extrema direita, né? Parece que eles sentem até, sabe, prazer. A extrema direita. Acho que é aquele, sabe, aquele fetiche incubado que eles têm. Evento da extrema direita no Brasil mostra a força de um movimento que reafirma seu caráter autoritário. A direita democrática precisa negar Bolsonaro. É uma equação eleitoralmente difícil. Mas ou é isso, ou então é mergulhar num abismo moral e político que o bolsonarismo representa. Ô, Fih, deixa um não bolsonarista te dar um recado? Não sou bolsonarista, tá? Todo mundo aqui que me segue sabe disso. Mas cá entre nós, falar de moral apoiando o Lula, meu amigo, se tiver que entender entre o bolsonarismo ou o petismo, meu amigo, falar em moral, o petismo não tem nem moral para falar de moral. Ou você esqueceu que o petismo é o do mensalão? Eu acho que o movimento bolsonarista é um movimento super legítimo. É um movimento que, pelo contrário, não tem nada de autoritário perto do PT, não. Opa, alto lá. Então, assim, é uma falta de realidade vocês acharem ainda que o PT é democrático, que, assim, é insano. Meu posicionamento claro e límpido para vocês. Critiquei o Bolsonaro, vou continuar criticando. Critiquei demais o Lula e vou continuar criticando, mas moralmente falando, você comparar o Bolsonaro e o Lula são abismos completamente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Me mostra o escândalo de corrupção do Bolsonaro como o Petrolão mensalão dos últimos 4 anos. O Lula, vocês fizeram vista grossa para ele todos esses anos do governo dele. Já o Bolsonaro, vocês devem ter feito até o exame de toque nele já para saber se não tinha alguma coisa ali dentro. Então, cá entre nós, moralmente falando, e você está ouvindo de alguém que não é bolsonarista, não dá para comparar, não. O movimento do CIPEC foi um movimento bonito, um movimento democrático, um movimento importante que tratava sobre destinos da América do Sul, tá? E cá entre nós, você não viu nada de, sabe, de Irmãos Batista, Joesley Batista, Zé Dirceu, nem nada desse sentido, Gedel lá dentro, não. Então, assim, essa imprensa brasileira às vezes fica sem entender o porquê que a Globo News dá 1 ponto no Ibope. É porque o povo não te quer mais. É simples assim. E vamos falar mais, vamos falar ainda do CIPEC. O relator do projeto, que é o Rodrigo Valadares, da lei de anistia, ele trouxe um relatório para o Bolsonaro e para o Milei de abusos que estavam acontecendo, que estão acontecendo no devido processo legal em relação aos presos do 8 de janeiro, mas ele deu um recado, o PL da anistia vai atrasar. O relator do projeto de lei que prevê anistia condenados pelos atos do 8 de janeiro, o deputado Rodrigo Valadares, avisou a Jair Bolsonaro que a votação da proposta na Câmara deve atrasar. O parlamentar Serpiano conversou com o ex-presidente sobre o assunto no último fim de semana, durante
a edição brasileira da CPAC, Conferência Conservadora, que ocorreu em Balneário Camboriú. O relator do projeto de Constituição e na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Valadares informou ao Bolsonaro que a votação do projeto do colegiado, até então prevista para julho, deve ficar para agosto. Eu vou além. O projeto só vai ser votado depois das eleições. Esse projeto vai ser votado quiçá em novembro. Por quê? As eleições são em outubro. Vai se analisar a força do bolsonarismo. E aí é onde os deputados e os senadores vão querer trocar o apoio do Bolsonaro em troca dessa lei da anistia. O Rodrigo Valadares falou que não vai ser bem assim. Eu duvido, tá? Eu duvido. Vão trocar sim em troca do apoio do Bolsonaro. Quem não quer ser apoiado pelo Bolsonaro? Você não tá vendo o Pablo Marçal aí indo atrás do Bolsonaro à toa, não. Você não tá vendo o Ricardo Nunes, que odeia o Bolsonaro, pedindo apoio do Bolsonaro à toa, não. É a maior liderança política que o Brasil já teve. O problema é que essa turma da imprensa não gosta da decisão do povo, né? É uma democracia que o povo não tem vez. E acostumem-se, tá? Vai vir a família toda. Eu tenho críticas sobre isso, né? Mas Bolsonaro e PL vão lançar Michele, Flávio e Eduardo ao Senado. E já ganharam, tá? Já venceram, tá? Minha visão. Eu posso ser sincerão com vocês? Eduardo Bolsonaro é um bom cara, tá? Tem um probleminha aqui, um egozinho ali, mas é um bom parlamentar. Não nego não, briga pela liberdade de expressão, representa bem. Carlos Bolsonaro poderia ser mais proativo, né? Mais proativo, tem seus probleminhas com o seu pai ali, mas é um cara que tá sempre do lado do pai, apesar dos pesares, sempre cobrando ali, né? Um maior acesso ao Bolsonaro e assim, ele tem um sentimento que ele é deixado para trás. Por exemplo, aqui não tá lançado o nome do Carlos Bolsonaro. O Renan, não me convence. Vocês me desculpam aí, mas Renan Filho não me convence. Flávio Bolsonaro, desculpa aí, mas no Senado, meio mosca morta, né? Michele Bolsonaro, batendo um bolão. Surpreendendo, tá? Pra caramba. E Michele Bolsonaro, é assim. Então virá o Flávio Bolsonaro, permanece pelo Rio de Janeiro. O Eduardo Bolsonaro vem por São Paulo, como senador. Michele Bolsonaro, como pelo Distrito Federal. E os três vão fazer um ótimo trabalho. Provavelmente, né, o Carlos Bolsonaro virá agora deputado federal, não sei. Mas assim, grande realidade dos fatos é que a família Bolsonaro tem força devido ao seu pai. Se o Bolsonaro tem o dedo para apontar e colocar pessoas que nem são da sua família e eleger um governador carioca no estado de São Paulo, guiçar para sua família. Então esses três vão estar aí dentro, eu já vejo isso. Mas eu sou sincerão, tem uns aí que não me convence, mesmo sendo filho do Bolsonaro, tá? Tem uns aí que não me convence muito não. Bora partir para outro assunto agora, ó. Matéria do Conexão Política. Petrobras aumenta preços da gasolina e do gás de cozinha. Pois é, meu amigo. Prepara, tá? Porque vai chegar mais caro, vai ficar tudo mais caro. E a inflação vem junto com essa brincadeira. A Petrobras anunciou na segunda-feira que aumentará em 20 centavos o preço do litro da gasolina a partir dessa terça-feira, com reajuste de 7,12%. O preço da venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de 3,01. Prepara, porque vai passar de 50 centavos no seu bolso, aí de aumento de gasolina. E aí, é óbvio, né? Tem que esconder isso, né? Para que nós vamos deixar isto, né? Chegar na orelha do mais pobre, para ele ficar brabinho com o Lula. Não, solta aí um discurso das joias aí pra, sabe? Pra enganar o povo, fazer uma cortina de fumaça. E aí, só pra te lembrar, eu sei que você não gosta muito de escutar o Lula, não, mas só pra te lembrar, vamos lá, lembrar qual que foi a promessa. O resultado foi esse aqui. Essa foi a entrega. E essa foi a promessa. Só pra petista se contorcer aí, tá? Eu disse que a gasolina ia baixar e ela está baixando. E vocês vão ver que as coisas vão baixar. A única coisa que vai subir
É a qualidade de vida do povo pobre desse país que precisa melhorar. Lula, graças a Deus, uma coisa que está subindo muito é a sua desaprovação. Quem sabe o povo brasileiro, a população brasileira está acordando um pouquinho. Mas assim, eu tô sentindo falta. Não é do Bolsonaro, não. Tô sentindo falta dos artistas apoiadores do Lula. Eu tô sentindo falta dos cientistas apoiadores do Lula. Não entendeu? Porque não é porque eu gosto do Pablo Vittar, não, tá? Acho horrível a música deles. Eu não gosto de quase nenhum artista esquerdista, nenhum que eu gosto, tá? Apesar de ser esquerdista e criar uma decepção gigantesca, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, né? O que eles não estão reclamando? Disso aqui, ó. Não era o Bolsonaro, que era o mauzão da pandemia? Pois é. Sob Lula, o papai Lula, Ministério da Saúde entrega menos de 10% das vacinas da Covid prometidas para 2024. Opa, como é que é? Dinheiro tem, aumentou os impostos, todo mundo tá pagando que nem um condenado, né? Ou melhor, tá pagando por um condenado os impostos e só 10% das vacinas prometidas foram entregues? Ué, papai, tá indo muito dinheiro para emenda, foi 30 bilhões. Cadê o da vacina? O Ministério da Saúde do governo Lula entregou menos de 10% das vacinas atualizadas para a Covid-19 prometidas para 2024. O balanço é de poucas doses, com campanha em ritmo lento e público-alvo limitado. Na sexta-feira, a pasta havia dito que repassou 5,7 milhões de vacinas da nova geração desde o começo de maio. Ué, mas o negacionista não é o outro que saiu lá, não? Não é o que a imprensa falou que é autoritário? Mas vai ter CPI? CPI das vacinas? Vai ter? Ó, se tiver, eu apoio, tá? Se fizer a CPI da Covid agora, eu divulgo aqui no canal, eu apoio, tá? Mas tem não. Não tem os jornais reclamando disso aqui, não tem artistas reclamando, salvem a vida, isolamento, nada disso, né? Vamos falar um pouquinho, eu não sei quem é esse advogado, tá? Tá no perfil Meu Brasil Melhor, mas ele trouxe uma avaliação do relatório da Polícia Federal em relação ao Bolsonaro. Eu achei muito interessante, porque tá bem calcado dentro do direito. Escuta isso aqui, só para você ver o que tá rolando hoje sobre esse caso aí das joias do Bolsonaro. Bom, é a primeira vez agora, né, que eu vejo um processo com um monte de documento em língua estrangeira. Ué, mas pode, Emerson, documento em língua estrangeira em processo judicial brasileiro? Pode, lógico que pode. Pode, desde que haja tradução juramentada. Então, aqui nós temos o primeiro ponto ali, que é a violação clara e precisa do artigo 192 do Código de Processo Civil, que diz que todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Pergunto, a PF não sabia dessa regra de direito? Ela pode simplesmente... E ficou uma coisa tão bizarra. Se vocês olharem o relatório, eles não juntam o documento inteiro. Eles tiram pedaços de documentos em inglês, jogam lá no meio do processo e falam que esse documento significa tal coisa. Tá, mas pode isso? Não pode, né? O artigo 192 está lá. Parece que a Polícia Federal não sabe fazer o seu trabalho básico, né, de respeitar o comando jurídico que toda a documentação, os atos e termos devem ser em língua portuguesa. Então, começa por ali o show de horrores. Além dessa questão da tradução juramentada, é uma questão bem interessante em relação aos recortes que foram juntados ali. Bom, falou-se, ficou explorando, tal, tinha conversa de WhatsApp, não sei o quê. Agora, sabe o que é engraçado, Mário? É muito engraçado porque não se tem a conversa na íntegra. O que se tem, na verdade, ali são trechos recortados de falas. E detalhe, esses trechos estão editados, vejam só. Pô, mas será que o judiciário, a PF, assim, pode editar a prova assim? Você vai lá e coloca... Então, assim, é uma coisa bizarra. Porque o correto, né, dentro de um processo que se diga minimamente, que tem uma lisura mínima, é que haja a íntegra da conversa ali, né, justamente para se entender a contextualização e que de preferência não haja alteração e nem edição, né, nem a título de imagem,
dá para entender que aquilo lá foi só uma montagem para facilitar a compreensão, não dá porque a PF coloca esses trechos, esses prints, como se fossem provas, entendeu? Então, assim, você induz a pessoa a uma conclusão totalmente equivocada, né? O certo seria a íntegra, mas enfim, Mas, enfim, hoje, advogados como o Dr. Emerson, né, que citou o nome dele ali, e eu, às vezes, não podemos dar opinião, né? Então, assim, é tenso demais a gente começar a perceber que aquilo que a gente aprendeu no direito não vale mais nada, tá? É meio maluco, tipo, o artigo é claro, né, que todos os atos do processo devem ser produzidos em vernáculo, né, ou seja, em língua portuguesa, a língua do país, né, do jeito que você pode entender. Que as provas não podem ser recortadas para você pegar só aquele pedacinho que te interessa e descartar outro. Nós estamos falando de processos penais, tá? E que pessoas não podem ser alvos, né, de perseguição. Tem que ser alvos do devido processo legal, imparcial, tá? Pelo menos é isso que eu digo. A Bia Kicis fez uma publicação pra gente e eu achei super interessante. A Globo, né, depois de registrar menos de um ponto no Ibope, enfim, ela conseguiu algo, né, que deixou o programa interessante. A empregada passou na frente da câmera, né? A pessoa da limpeza ali passou na frente da câmera. Então precisa de uma pessoa da limpeza passar na frente e ela é mais interessante do que os comentaristas, com exceção do Demétrio ali, da Rede Globo, tá? Dá uma olhada. Infinitamente menor, por exemplo, do que a União Europeia, tudo. Então precisa de unidade e sintonia dos partidos. Olha aí. Então, deixa eu só... Uma moça que entrou para me ajudar, mas não tem problema. A gente já pediu para ela chegar um pouquinho por lado ali, porque a gente está no ar. O Guga... Tadinho, os socialistas já devem ter mandado ela embora, né? Deve ter perdido o emprego, depois desse vacilo aí, né? Mas assim, deixou o programa mais interessante. Se eu fosse eles, eu deixava ela ali mais tempo, porque se não fosse ela, nem aqui eu tinha comentado, né? Do que tá sendo discutido lá. Vamos lá. Vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que é o povo nas ruas. Quando mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar Bolsonaro. Diz Eduardo Bolsonaro sobre a Polícia Federal, né? De que quanto mais a Polícia Federal ir para cima de Bolsonaro, mais ele ganha força. E é isso que eu tô percebendo. Eu tô conversando com gente, olha só, eu tô conversando com gente petista que tá falando, não, mas eu não gosto do Bolsonaro, mas desse jeito eu nunca vi. Né? Nossa, mas desse jeito eu nunca vi. Então, assim, tem gente até do PT que já tá falando, mas eu também não entendi por que o Lula ficou com um monte de joia e o Bolsonaro tá sendo pego por causa dessas joias aí. Não gosto um nem do outro, né? Mas não entendo o que tá acontecendo. Então, assim, tá ganhando repercussão negativa para a PF e a favor do Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro disse ser inacreditável que a Polícia Federal esteja acusando seu pai, o Bolsonaro, de envolvimento com um esquema de venda de presentes para custear sua estadia nos Estados Unidos no fim de 2022 e início de 2023. Ele argumentou que as joias recebidas pelo ex-mandatário eram presentes personalíssimos e que o indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal pode reforçar manifestações de rua. Também a Polícia Federal, mais um grande escândalo para se investigar. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar Bolsonaro, disse o Eduardo Bolsonaro em entrevista ao CNN. O que eu tenho de visão aqui? O povo ainda não vai para a rua, tá? Não vai para a rua. Mas se o Bolsonaro for preso, o povo vai para a rua. O povo vai para a rua. Sabe? O sentimento hoje... Eu conheço gente que, sabe, igual vocês falam, dos isentões, né? Então eu conheço muita gente que, não sou Bolsonaro, não sou apoiador do Bolsonaro, mas eu odeio o PT. Beleza, mas o Bolsonaro tá sendo perseguido. Ah, não, o Bolsonaro errou, eu não gosto do Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro tá sendo perseguido. Isso aí é óbvio. E assim, acho que não dá nem pra esconder mais, né? Dá nem pra esconder.
Vamos lá, última matéria que eu quero tratar com vocês, também da Gazeta do Povo, importante. O Nicolas Ferreira tá vindo aqui como bandeira, né? Tá levantando a bandeira aqui sobre um absurdo da regulação de IA, que está tramitando às pressas no Senado, e a oposição está vendo riscos aqui, a liberdade de expressão, né, por parte desse atropelo aí. Tudo que está vindo do Senado hoje em dia, do Pacheco, infelizmente, a gente sabe que é coisa que político não gosta. O projeto de lei que regula a inteligência artificial no Brasil deve ser votado nesta terça-feira pela Comissão Temporária, né, sobre Inteligência Artificial do Senado. A proposta tem sendo criticada por alguns parlamentares pela pressa desnecessária na tramitação, além dos riscos para a liberdade de expressão. Embora os maiores críticos sejam opositores ao governo de Lula, o substitutivo que deve ser analisado é de autoria de um senador do principal partido de oposição, do PL. Trata-se do senador Eduardo Gomes, representante do Tocantins. Curiosamente, o texto de Gomes insere mudanças que tornam uma proposta ainda mais controversa que a original, protocolada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem como uma de suas prioridades de fim de mandato a regulamentação da inteligência artificial. E assim, é a fala do Supremo Tribunal Federal o tempo todo. É óbvio que isso causa espanto, né? A gente não sabe o que vem dessa regulamentação, né? Tem que ter uma discussão. Não estou falando que é ruim ou que é bom, eu estou falando que precisa ter discussão para que a população conheça, né, o projeto como um todo e veja o que é que está sendo discutido. Agora, eu não entregaria um cheque em branco na mão do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula nunca, never, jamais, tá? Eu acho que isso aí é absurdo. Absurdo mesmo, tá bom? Então, acho que tem que ter discussão com a população. Fechou? Fechado? É isso, pessoal. Obrigado. Agradeço demais, né, pela confiança de vocês em mais um editorial. Mas não acabou, não. 7 horas, tô de volta, batendo mais um papo com vocês. Se você quiser, vem. Às 7 horas, o chat tá aberto aqui para vocês poderem discutir, bater um papo, sem ofensa, sempre com educação, enfim. É para isso que o chat fica aberto aí, tá? E assim, eu deixo o chat aberto e não fico regulamentando, não. Aqui é democrático. Esse negócio de mandar excluir, mandar censurar é coisa de Lula e do Supremo Tribunal Federal. Eu não. Tá lá. Se quiser me xingar, vocês já viram que tem gente ali que aparece para encher o saco. Tuninha aí, tá? Eu chamo Tuninho. Tuninha aí pra você, tá? Beleza? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e 7 horas. Tô de volta para mais um bate-papo.